Ei, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Catarina. Para quem não me conhece, sou coordenadora do curso de letras aqui do Grupo Unis. Uma alegria imensa estar aqui hoje, com mais uma obra da Aline Bey, né? Está todo mundo emocionado que ela pôde estar conosco, presente. Já começo contextualizando um pouquinho, Aline, que nós lemos já um livro seu, Pequena Coreografia do Adeus, aqui no clube, e virou uma sessão de terapia, né? No final a gente começou a dar risada, porque a gente ficou muito emocionado, comovido, e foi trazendo lembranças da infância, e nós, no final, ficamos com essa sensação de que tinha sido uma sessão mesmo de terapia. A Tainá vai falar um pouquinho do clube, a Tainá também é curadora, vai se apresentar aí, a Isa conseguiu chegar. O nosso clube, ano que vem, ele completa 10 anos. Então, é uma alegria imensa ter esse grupo aqui, né? A gente fazia os encontros presencialmente, depois da pandemia passamos para o formato online e assim permaneceu, né? Então, é uma alegria imensa ter esse grupo reunido para falar de leitura. A ideia hoje, pessoal, a Aline vai conseguir ficar conosco até às 9, né? Então, a gente segue depois até 9h30, se alguém quiser ainda trazer algum comentário, tudo, ela fica conosco até às 9 e nós vamos seguir aqui até às 9h30. A gente, então, vai começar falando um pouquinho do clube, depois a Isa vai apresentar, né, a Aline, e aí a gente abre para a Aline falar um pouquinho, e depois nós vamos trazer a conversa sobre o livro de hoje. Bora lá, então? Aline, você já quer dar boa noite aí para o pessoal? Ai, sim, oi gente, tudo bem? Boa noite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, obrigada pela leitura do meu trabalho, não só da Delicada, mas da Pequena. Fiquei muito feliz de saber que vocês tiveram uma boa conversa sobre ela. Então é isso, espero que a gente tenha uma discussão deliciosa, viu? Obrigada pelo convite. Boa noite, pessoal. Aqui é a Tainá, curadora aqui do Clube de Adorim. Queria dar as boas-vindas a todo mundo. Agradecer a Aline novamente. É uma honra ter você com a gente. A gente está muito feliz mesmo. Vou apresentar um pouquinho do clube, porque tem bastante gente nova por aqui. O clube ele existe desde 2016 e a gente fala que o nosso propósito é gerar aí uma comunidade leitora. Então, a gente tem feito isso com muito carinho. A gente fala que é um projeto do coração. E a gente está aí já há quase 10 anos. Nós passamos por muitas leituras incríveis. Cada ano a gente escolhe uma temática diferente. A gente tem encontros muito únicos e especiais, assim como esse com a Aline. E para nós é sempre um prazer. Acho que a troca que a gente tem aqui, ela completa a nossa experiência da leitura. E eu acho que é isso que a gente quer enquanto leitor. O clube ele trabalha para isso, né? Para criar novos leitores o tempo todo. Eu acho que é isso sobre o Clube de Adorim, da dinâmica aqui do dia, né? Da noite, na verdade. É só depois, quando a gente abrir para todo mundo, é só levantar a mãozinha aqui no Meet, que a gente organiza a fila, e aí assim ninguém corta ninguém, todo mundo participa. Espero que vocês sejam muito bem-vindos. Aqui é um espaço aberto, confortável e acolhedor para todo mundo contar de verdade como que a gente se sentiu com a nossa leitura. Então é isso. Isa, com você. Não estão me ouvindo? Agora estão me escutando? Estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Aline, sou Isadora, também curadora no Clube de Adorim. Muito feliz por recebê-la, por ter você aqui com a gente. Antes de fazer uma leitura de um texto que eu fiz sobre a sua biografia rápida, eu gostaria muito de agradecer, porque eu acredito muito que a Tainá falou, né, sobre o propósito do Clube de Adorim, dessa vontade que a gente tem de formar uma comunidade leitora, e você é uma pessoa muito acessível. Então, a gente percebe essa preocupação com esse cuidado com o seu público leitor, esse cuidado de tecer essa rede mesmo de leitores. Isso é muito importante. Não é todo autor que se dispõe a estar aqui, né, no momento à noite. Então, a gente está imensamente feliz com a sua presença. A Aline Bey, ela nasceu em São Paulo em 87.
e desde cedo transformou a palavra em sua morada. Formada em letras pela PUC São Paulo e em artes cênicas pela Célia Helena, ela também se especializou em escritas performáticas pela PUC Rio, caminhos que ajudaram a mudar sua linguagem literária única entre a poesia, o teatro e o olhar cinematográfico. Sua estreia em 2017, com O Peso do Pássaro Morto, arrebatou leitores e crítica, conquistando o Prêmio São Paulo de Literatura e revelando uma voz profundamente sensível. Em 2021, publicou Pequena Coreografia do Adeus, romance que confirmou sua força narrativa ao tratar da infância, da ausência e das cicatrizes emocionais com um lirismo raro. Agora, em 2025, a Aline lança uma delicada coleção de ausências, obra em que experimenta novas formas de narrar, adotando a terceira pessoa e o presente como tempos da intimidade e da memória. O livro fecha, de maneira inesperada, uma trilogia sobre as marcas do abandono e os laços que unem diferentes gerações de mulheres. Com sua escrita fragmentada, visual e musical, Aline conquistou um espaço singular na literatura brasileira contemporânea. Seus livros não apenas contam histórias, convidam o leitor a experimentar a linguagem como corpo, gesto e afeto. Então é isso, vamos começar, né? Vamos ouvir a Aline. Que lindo. Obrigada, Isadora. Fiquei emocionada com as suas palavras. Ficou muito bonito o texto. Obrigada. Que bom. Seja muito bem-vinda. Bom, pessoal, então eu acho que todo mundo quer ouvir um pouquinho a Aline, né? Essa semana eu trabalhei com os alunos as páginas iniciais do seu livro, Aline, e eles ficaram muito assim. Eu trabalho com alunos de ensino médio também, né? E eles ficaram assim, Karina, mas é romance, é poesia? E foi muito legal assim apresentar, né? Porque alguns alunos a literatura na escola ainda é muito engessada, né? Um pouco de história da literatura, aquelas coisas todas, e foi muito legal ver a curiosidade deles, né? Pela sua forma de escrita. Então, se você puder incluir um pouquinho na sua fala sobre as suas escolhas estéticas, porque os meus alunos vão assistir depois, e eu acho que vai ser muito legal poder ouvir isso de você, né? A gente até criou um roteirozinho aqui de perguntas que a gente queria te fazer, mas eu estou achando bobagem, deixa você falar, né? Eu acho que vai ser ótimo te ouvir, trazer um pouquinho as considerações aqui que você tem para o clube, né? Eu terminei de ler o livro hoje, no estacionamento da faculdade, e foi na hora do almoço, e eu fiquei muda. Eu falei assim, que final é esse, meu Deus? E aí já fiquei com medo dos pais, porque eu recomendei esse livro para tanto adolescente, aí eu falei assim, gente, será que os pais vão achar que é meio pesado? E fiquei naquela coisa eu fiquei sem palavras, e eu falei assim, meu Deus, que livro é esse? Já quis que todo mundo lesse, já saí comentando nos grupos, eu acho que você tem esse poder da literatura, né, todos os seus livros, né, eu li 3 obras suas, e a gente termina assim, meu Deus, o que é a arte de escrever, né? Então, vamos deixar você falar e a gente vai trazendo aqui no chat, no microfone, algumas questões, tá bom? O pessoal também que quiser fazer perguntas, trazer considerações, vai levantando a mão aí para organizar a fila, né? Como a Tainá colocou. Que lindo. Karina, muito obrigada. Eu vou falar um pouco sobre o processo, então, de construção da Delicada, mas voltando também à Pequena, o Pássaro e ao início da minha escrita, acho que pode ser interessante para os alunos que vão assistir a gente depois e também para todo mundo que está aqui no clube, mas eu não vou fazer uma fala muito extensa porque eu quero super ouvir vocês, não quero tomar um tempo demais e estou curiosa também pelas perguntas. Então, o que, de certa forma, eu já contemplar na minha primeira fala, beleza, mas, enfim, se vocês tiverem outras coisas para me perguntar, eu estou aqui para nós, para a gente elaborar juntas esse encontro. Bom, eu acho que eu vou começar mesmo pelo início, para mim. Tudo começou no teatro. Eu comecei desejando muito ser atriz. Eu sempre fui leitora, então a leitura para mim, ela, desde a infância, ela era uma companhia, ela era alguma coisa que eu podia me apoiar emocionalmente, e eu não tinha livros em casa, então eu venho de uma família que não era de artistas, não é de artistas, não tinha o hábito, não tem ainda o hábito de ir ao teatro, de ler romances, de ter livros em casa. Então a biblioteca era um espaço muito importante para mim, onde eu frequentava, alugava livros, mas tinha uma questão que esses livros não eram meus, né? Eu precisava devolver, então o fato de devolver me inquietava, porque eu já percebia que um livro ele nunca termina de ser lido.
eu tinha uma vontade imensa de voltar à história, e eu comecei a memorizar as histórias, e não só a guardá-las, mas também a contá-las para os meus pais. E era uma contação que era muito teatral, então eu incorporava essas histórias, fazia os personagens, e eles ficavam, claro, agitados com isso, achava, criança brinca muito e tal, mas comecei a pedir para fazer teatro. Eu entendi o teatro nesse trânsito, né, entre a literatura e a cena. E aí eu consegui começar a estudar aos 14 anos, e eu quis ser atriz por muitos anos. Em algum lugar em mim, eu sinto que eu ainda sou, que eu nunca deixei de ser atriz, mas eu estudei no Célia Helena, né, como a Isa comentou na biografia que ela escreveu. O Célia Helena é um curso muito lindo de teatro que forma pessoas muito comprometidas com a humanidade da cena, e eu sinto que ter feito Célia tão jovem me moldou como artista de uma maneira única. Então, o que eu sou hoje, o modo como eu entendo as reuniões horizontais, os espaços, as trocas, tem muito a ver com a minha formação em artes cênicas, especificamente com o que eu aprendi no Teatro Escola Célia Helena. Eu também dei aula de teatro, mas houve um momento de ruptura, porque era difícil fazer teatro no sentido prático, de conseguir pagar as contas, tudo era muito caro, eu não tinha nenhum salário, a minha família ficava muito preocupada com isso, como é que eu ia dar conta da minha vida, então eles me sugeriam sempre eu ter uma outra opção, uma outra profissão, e que eu fizesse teatro mais como um hobby, que eu não levasse tão a sério, né? E de tanto insistir, de tanto não ter como viabilizar essa minha estada no teatro naquele momento, que eu era muito nova, eu fui estudar letras. Na faculdade de letras, eu fui estudar letras porque sou leitora e fui leitora, sempre fui leitora, né? Foi até uma sugestão do meu pai. Ele disse, de repente você pode ser professora de literatura. Mas eu não estava eu sabia que não era bem isso, porque eu não me sentia vocacionada para lecionar. Mas eu fui, e na faculdade de letras eu conheci poetas, pessoas que escreviam. E isso foi uma virada muito importante na minha trajetória, porque eu que sempre fui leitora, nunca tinha visto um escritor. Eu sinto que hoje a gente tem, no nossa contemporaneidade, modos de estar próximo às escritoras e escritores contemporâneos pela internet, por essas reuniões online, porque também há muitos eventos hoje, né, divulgações, mas não tinha isso antes, né, aumentou muito o modo como a literatura está sendo olhada hoje, né, na nossa contemporaneidade. Então eu nunca tinha visto ninguém que escrevia. E ter visto essas pessoas, especialmente poetas, me atravessou de um modo que eu quis imitá-los, eu quis ser poeta também, porque eu senti na figura do poeta uma proximidade muito grande com o ator. Para mim, o poeta e o ator são irmãos. Tem uma questão visual, tem uma questão das roupas, do figurino, do modo como o texto é vocalizado, enfim, o poeta está sempre se deslocando, né, com o seu texto pelos espaços, o prosador é mais quieto, mais recluso, então eu senti muita proximidade com o ator. E eu comecei a escrever também, e comecei a sentir que eu era poeta. O que acontece é que eu não convenci ninguém de que eu era poeta, porque eu comecei a publicar na revista da minha faculdade, na seção de poesia, e as pessoas gostavam dos textos, vinham conversar comigo, mas elas me diziam que não era poesia que eu fazia. E quando eu migrei para a seção de contos, acontecia o mesmo. Os meus textos nunca estavam em lugar nenhum, sempre na fronteira de alguma coisa. E naquele momento, claro, eu senti uma inquietação, mas depois de um tempo, isso também... Eu comecei a assumir essas fronteiras ao invés de tentar moldá-las, né? Eu comecei a perceber que a minha linguagem, ela nascia, a singularidade dela, nascia justamente do fato dela não conseguir se encaixar completamente em lugar nenhum. Então, eu sinto hoje, depois de muitos anos que comecei a escrever, que eu faço fronteira com a poesia. Eu não sou poeta, mas a poesia, ela é um devir no meu texto. Ela quase acontece, né? Por um triz, ela não se realiza. E também por ter começado a escrever imaginando que eu era poeta, eu já consagrei o espaço como linguagem. Eu entendi o modo como o espaço ele contribui para a cena, né? Ele pode, ao invés de ele ser ignorado ou ser visto como algo neutro, ele pode ser incluído na pesquisa
E, inclusive, ele pode criar uma experiência estética, né? Ele pode proporcionar para a palavra um relevo, um deslocamento, uma altura, e a palavra ela pode ser mais do que só a sua presença de significado. Ela também é um significante, ela tem uma temperatura, ela pode ser fraturada, e essas intensidades começaram a me interessar profundamente. Eu fui escrevendo dessa forma por muitos anos, até que, de repente, eu fiz uma oficina do Marcelino Freire, um grande escritor, que eu não sei se vocês já leram aqui no clube. Foi uma oficina, porque eu, enfim, tinha um site de arte e cultura, acabei encontrando o Marcelino para entrevistá-lo, me apaixonei por ele, e fui fazer a oficina dele, a primeira oficina de escrita que eu fiz. E ali na oficina eu descobri que estava na hora de eu publicar, porque ele me disse isso. Eu tinha muita tranquilidade com a publicação, não tinha nenhuma pressa, imaginava inclusive que publicaria mais velha, porque eu achava que a maturidade vinha linear com a idade biológica. Fui percebendo aos poucos que não tem nada a ver, né, que a gente, enfim, pode publicar um livro muito maduro, bem jovem, e depois esse processo de evolução, ele é uma desevolução também, ele não é nada linear, e tomei coragem e comecei a pensar na publicação. Foi assim que eu escrevi O Pássaro, meu primeiro livro, né, O Peso do Pássaro Morto, foi dentro da oficina do Marcelino, era um concurso, essa oficina proporcionava a publicação do livro, que fosse escolhido, e O Pássaro foi escolhido para ser publicado, foi ótimo, porque eu estava sentindo uma dificuldade grande em publicar, por conta do meu estilo, exatamente, né? Como os alunos perceberam, é algo que não se encaixa, e para o mercado isso não é bom, porque pode afastar leitores, né? E também não conseguir classificar totalmente um texto é uma coisa que incomoda a nível de prateleira, né? A gente vai te colocar aonde? E o Marcelino, ele tinha sempre uma coisa importante que ele dizia na oficina, que a gente devia dizer o que o texto é, nós. E se a gente dissesse com convicção a leitor e o leitor não tinha outra saída a não ser acreditar. Então, sustentar o que o texto é muito bonito, né? Quem decide é a autor e o autor. Então, comecei a sustentar, eu sempre chamo de texto, mas eu acabei me adaptando bem à palavra romance, porque eu acho que o romance é um dos gêneros que tem uma abertura maior, assim, ele dá mais possibilidade de experimentação do que a poesia e do que o conto, e até que a dramaturgia também, mas a dramaturgia é algo que também está implícito na minha pesquisa, como a Karina muito bem percebeu, e então em 2021 eu publiquei meu segundo trabalho, né, Pequena Coreografia do Adeus, e agora em 2025 o meu último trabalho, no último não, né, o livro que eu publiquei agora, é Uma Delicada Coleção de Ausências. Esses livros eu fui percebendo, principalmente na escrita da Delicada, que eu estava lidando com uma tríade, que eram livros que, apesar de serem autônomos, eles podem ser lidos de uma forma absolutamente independente, no entanto, se são lidos de uma forma conjunta, eles ganham em significado, porque em relação eles têm muito um do outro, muito o que dizer um para o outro, eles se escutam, são matérias sutis e tem um universo muito particular, uma região que o meu livro alcança, que os 3 livros alcançam, cada um na sua medida, no seu fôlego. Tem essa questão da minha própria linguagem, né, particular, que está em constante metamorfose, no Pássaro ela é mais fraturada, na Pequena ela engloba outras questões e começa a criar mais fôlego, mas ela também baila por uma questão da própria temática do livro, e no caso da Delicada, tem de repente, essa terceira pessoa, né, que não é tão de repente assim, a gente pode falar mais sobre isso já, mas era uma necessidade que eu sentia desde o Pássaro de contar a história por outro ponto de vista. Me interessa muito a primeira pessoa pela intimidade, pelo caráter concentrado que ela tem, no entanto, os outros personagens sempre me interessaram, por vir do teatro e ter uma curiosidade plena por essas figuras que habitam, né, esse espaço que a gente pode denominar de cena. Então, eu fico sempre curiosa pelos outros pontos de vista e acho que fica muito mais rico para a narrativa se a gente conseguir coexistir essas verdades, ao invés de colocar uma única rendendo, né, numa espécie de intensidade. Então, com a Delicada, eu me senti mais apta tecnicamente para trabalhar essas vozes coexistindo. É um livro que também tem uma escolha diferente de tempo, como a Karina falou, acho que foi a Karina que falou, em relação ao presente. Isso tem muito a ver com uma pós-graduação que eu fiz em escritas performáticas, onde a professora pediu que a gente escrevesse um texto num presente contínuo, foi ela que deu essa restrição, e esse livro nasceu com essas 4 personagens de cena a partir desse tempo presente. Então, eu que estava escrevendo no passado e saltando no tempo,
eu de repente não precisei mais saltar, e quem saltaram foram os corpos dessas mulheres que se apresentaram numa trama geracional, né, de avó, bisavó, neta e ausência, né, que é essa mãe que não está. E com esse nome, Glória, é uma metáfora por si mesma, né, o fato dela não estar, logo no início do processo já me inquietou profundamente, porque eu percebi que tinha uma história subterrânea sendo contada. Eu acho que isso também é um ponto importante da técnica do livro. É um livro que conta duas histórias. Ele tem uma história da superfície, que é uma história de rotina, de cotidiano, de intensidade, de intimidade familiar, de construção de subjetividades e escapes entre essas mulheres nessa casa, mas tem uma história fervendo por baixo, que vai lentamente fraturando a história de cima, e eu acho que para a leitora mais atenta há um incômodo desde o início. Há muitas pistas, né, do que essa história vai contar, do que ela está sendo, que está sendo gerido por baixo, o que realmente está em jogo quando a gente adentra uma delicada coleção de ausências. E eu gosto muito da palavra delicada, porque eu acho que ela tem essa ambiguidade no seu cerne. Delicada é uma coisa frágil, né, uma coisa sutil, mas também é uma questão difícil. Quando a gente fala, tem um assunto delicado para tratar, né, alguma coisa que não cabe em palavras, que exige uma atenção outra. Então, eu acho que a Delicada, ela já dá o tom da ambiguidade desse texto. Foi um livro que eu escrevi por 4 anos, teve muita reescrita, 2 anos dentro dessa pós, me formei, entreguei uma versão da metade desse processo, né, dentro da pós, depois comecei a mostrar para as minhas editoras, reescrevi até a publicação. Mas eu, assim, no começo da escrita, não sabia exatamente qual era a história subterrânea. Eu descobri, e depois que eu descobri, eu tive uma espécie de choque também. Eu também me senti bastante perturbada, mas eu decidi sustentar essa história, porque me pareceu de extrema importância contar o que ela tinha para contar, né? E a minha linguagem na palavra, ela nasce com uma atenção profunda para esse tipo de drama e tragédia, que tem eco nos meus outros textos também, especialmente no Peso do Pássaro Morto, mas faz também uma fronteira de escuta com Pequena Coreografia do Adeus, e é por isso que eu batizei esses 3 livros de trilogia involuntária, né? Porque, como eu disse, juntos eles contam melhor o que cada um separado tenta apontar, né, como um gesto. Dá vontade de ficar aqui, né, gente, ouvindo. Que lindo, Aline. Eu acho que nós estamos aqui, a gente já conhece bem o pessoal do clube, tá? O pessoal aqui muito ansioso, o pessoal que te admira demais. E é muito bonito ouvir você falar sobre essa coisa de encaixe, né? Que às vezes a academia pede, as editoras pedem, mas a experiência que eu tive essa semana, trabalhando seus textos na sala de aula, e eu estou com um estagiário aqui, o Adalto, que está aqui presente, ele estava nas aulas, os alunos ficaram muito envolvidos, muito envolvidos. E essa coisa do seu texto, e vou te falar mais, né? Os alunos hoje, eles têm muita dificuldade, alunos de ensino médio, de se prender com a leitura e tudo mais. E essa coisa da forma como você escreve, e é uma questão estética também, das palavras não preencherem toda a folha, essas ausências, né, esses espaços na folha, isso facilitou a leitura de um estudante mais jovem, sabe? E eu fiquei muito encantada porque eles leram e no final, o celular é proibido na escola, né? No final, 2 alunas vieram assim, por favor, deixa eu usar o celular no final da aula, porque eu preciso muito comprar o livro. E eu achei isso muito legal, assim, queria compartilhar isso com você, né? Porque que bom que você publicou, que bom que essas histórias estão aí circulando, né? E estão chegando, inclusive, na educação básica. Mas eu estou vendo as minhas colegas aqui, os colegas todos com as mãos levantadas, então a gente vai rodar aí. Deixa eu ver aqui. É a Zélia. Zélia. Oi, pessoal, boa noite. Aline, eu queria te falar que eu sou muito, muito, muito sua fã. Eu fiquei muito emocionada que você ia participar hoje aqui com a gente. Li os seus 3 romances.
E assim, eu acho que você é uma pessoa que exala poesia, sabe? Assim, não só nas suas obras, mas até no seu jeito de falar, né? É uma coisa que eu acho assim fantástica que as suas obras, elas são poéticas desde o título. São assim títulos que eu, né, sai um livro da Aline Bay, nossa, que título é esse? Que coisa mais linda, né? E então é isso, né? Que você tinha falado assim que às vezes os seus romances eles são classificados como poesia por um triz, eu já acho que é muito o contrário. Eles são, para mim, né, uma poesia muito, muito pura, assim, em tudo, né? Na estrutura, no título, enfim. É, e eu queria te fazer uma pergunta, né? Aproveitar aqui que você tá, porque eu percebi assim que nessa terceira obra, né, na delicada coleção de ausências, que principalmente pela estruturação, né? Parece que assim, na verdade, parece um contínuo, né? Que o peso do pássaro morto ele é bem na estrutura mais parecida com poema, com as frases, né? Bem curtas, enfim. Na pequena coreografia isso mantém um pouquinho, mas parece que as frases começam a ficar mais longas. E aí eu tive uma surpresa, né? Nesse terceiro romance que foi a questão de nossa, essa obra, ela tá parecendo que adentrou ainda mais na prosa, né? A estrutura, né, dos parágrafos, das frases, ela já fica diferente das outras obras. E aí eu queria te perguntar o porquê disso. Eu achei assim, né, as três escolhas fenomenais, né? Como eu te falei, eu sou muito fã mesmo das suas obras, mas eu queria saber, você falou, né, da questão desse último curso que você fez, né, da pós-graduação, se tem a ver com isso, ou se é um projeto mesmo, talvez para os próximos livros, se você pensa em um próximo adentrar ainda mais nessa estrutura de prosa, embora, como eu te falei, eu acho que mesmo que você escreva uma prosa totalmente, né, até pelos conteúdos, é pura poesia, né, não sei. Que linda, obrigada, querida. Fico muito feliz, Elia, de ter sua leitura e carinho. Obrigada por trazer essa generosidade na tua fala. Quando eu comecei a Delicada, da pequena coreografia do Adeus, a gente tem um texto que tem ele é visitado pelo texto da Júlia. Então tem o meu texto e tem o texto da Júlia, que é do diário, e depois de uma ficção que ela começa a escrever dentro do livro, né, sobre o Ed, que é quase um duplo dela, né, onde ela não tem esse reconhecimento completo. Mas a Júlia tem um jeito de escrever que não é o meu jeito de escrever, e eu tive uma preocupação grande de fazer uma distância das nossas vozes, compreender o que ela estava lendo, né, e ela escreve numa prosa mais convencional, né, como costuma acontecer com quem está iniciando as suas pesquisas na Folha. No entanto, eu fui percebendo, não só por isso, por essa porosidade com o texto da Júlia, mas que as minhas frases, elas estavam crescendo de dentro para fora. Eu comecei a sentir isso na pequena. E esse sentimento, ele não era uma coisa que se dava só na minha literatura. Eu sou uma pessoa que participo de muitos eventos publicamente, mesas literárias, podcasts, entrevistas, e eu faço isso desde o começo. E eu não era eu era muito mais silenciosa nas minhas entrevistas, não por querer, mas simplesmente porque a minha frase acabava, o meu pensamento terminava mais rapidamente. De repente eu comecei a sentir tudo crescendo de dentro para fora. Eu não conseguia mais interromper tão facilmente uma espécie de monólogo que se dava para dar conta de uma determinada pergunta ou imagem, tanto na minha vida pessoal quanto na Folha. E nesse livro especificamente, eu, num primeiro momento, me assustei com a longura das frases. Eu estava sentindo que elas estavam indo longe demais. E no começo eu comecei a tentar feri-las com pontuação. Depois, quando eu parei de fazer isso, o livro cresceu. Ou seja, o fato dele ser mais povoado, eu não chamo de prosa nem de poesia, eu não quero me alinhar a nada, porque isso me deixaria presa a uma espécie de espera que a leitora ou o leitor poderia vir a ter, porque eu decidi agora ser assim, então vai ser assim. Não é uma coisa definitiva. Cada livro tem a sua visualidade no espaço. Ele precisa ter isso preservado, a liberdade de construir uma forma
que vai coincidir, colidir, tensionar o conteúdo. Essas duas coisas são desassociáveis. Você não pode começar a escrever um livro com uma forma pré-estabelecida, isso não existe. Então, não é porque no pássaro funcionou que eu posso levar as fraturas e o osso do pássaro para escrever a próxima história, eu não posso. Se eu for usar esse osso, eu vou escrever uma história que está morta. Então, é muito importante a gente ler o momento que a gente está e ler a história que quer ser contada e de que modo ela vai ganhar tamanho, né, e longura na folha. Eu nunca sei. Eu vou descobrindo. Às vezes, por medo, eu recuo, mas logo eu percebo que eu não posso ter medo, que eu preciso ouvir o que o texto quer e decide. E aí sair da frente do texto. Esse é o exercício de escrita, deixar que o texto seja. Nesse caso da Delicada, tem uma visualidade que são textos em coluna, eles são muito eretos, fálicos até. Colunas, né, de estruturas que são, antes de vir com toda essa força, eles têm uma ausência, eles têm uma brancura, eles têm um espaço. Tem um prólogo que tem uma espécie de movimentação um pouco mais convencional, apesar que há palavras que eu costumo chamar de parágrafos arenosos, né? A gente tem palavras que escorrem pela folha, mas enfim, a gente tem uma estrutura que parece mais convencional. Depois que o prólogo termina, de repente a gente tem esse vazio muito marcado, que eu tenho essa impressão de que a leitora talvez registre isso num primeiro momento e depois naturalize, que é exatamente o que acontece com a ausência de alguém. No início é um grande vácuo, uma lacuna. Depois essa ausência ela começa a fazer parte das presenças, né? E o modo como eu encontrei para trazer plasticidade para a ausência da Glória e outras todas que vão percorrendo o texto, o trabalho, é a partir desse silêncio lateral. No Word ficava muito bonito, porque era uma grande coluna por quase 300 páginas, né? No livro, como a gente tem as páginas par e ímpar, isso se modifica. Mas ainda assim eu sustentei, era muito interessante. Mas o meu desejo era fazer um longo livro, uma serpente, se isso fosse possível no mundo ideal, né? Onde o livro pudesse ter o tamanho de um prédio. O ideal era esse vazio ser dessa forma, né? Mas tem um limite do objeto, e lidar com isso também é muito interessante para mim. Eu não sou uma artista visual, mas eu pesquiso muito a visualidade, as imagens, e eu acho que as palavras são desenhos, acho não, são, né? E a gente poder lembrar disso quando escreve é muito interessante, e tirar um pouco o peso de uma elaboração que é puramente narrativa, trazer mais mistério para esse modo de compor um trabalho. Isso me toma completamente, me interessa muito. E aí quando a professora diz, né, que os alunos se sentem infelizes porque eles leem mais rápido, porque tem menos palavras no papel, isso me entristece um pouco, porque a ideia não é facilitar, né, assim, e nem para que a gente se interesse pela leitura, a gente precisa, então, não pode cansar muito ninguém. Isso é uma coisa triste de se ouvir, né, e não é um objetivo facilitar. É muito mais de encontrar um modo singular de narrar cada história que eu construo, convocando todas as coisas que são importantes para mim, e como eu disse, reitero, eu sou uma artista da fronteira, então eu sempre vou estar puxando a força de outras artes para tentar construir a minha escrita, porque eu não sou originalmente uma escritora, eu sou uma atriz que escreve, então é diferente o modo como eu lido com a linguagem. Que linda, Aline. Você falou isso, eu fiquei lembrando quando Kerouac escreveu o Underworld, a primeira versão foi rejeitada pela editora, porque ele queria você já viu isso, que ele quis dar o efeito de estrada, né? Então ele fez tudo sem parágrafo, texto corrido, que ele queria que o texto visualmente parecesse uma estrada, né? E aí fizeram ele mudar o texto, falou, não, você tem que colocar os diálogos, você tem que mudar, você tem que fazer tudo. Depois que foi sair a versão original, de como que ele entregou, né, o texto na editora. Enfim, vamos seguir aqui. Renato, fica à vontade. Oi, pessoal, de novo. Oi, Aline, boa noite. Legal demais poder ter a oportunidade de falar contigo. Eu sou o seu mais novo leitor. Eu já tinha batido na trave com o livro antes,
quando o Elisandro fez uma peça flamenca, né, um musical, o Elisandro deu aulas de teatro aqui, onde eu moro, em Lombaria, na Fundação Cultural onde eu trabalho. Karina é do Conselho Curador da Fundação. E aí, na época, o Eli disse, poxa, Leia, é tão interessante e tal, e eu não li. E hoje, à tarde, falando com a Karina, logo depois dela terminar de ler seu livro, ela me mandou um WhatsApp, falou, poxa, eu fiquei atônita, tô passada e tal. Aí eu comprei seu livro, mas comecei a ler as primeiras páginas agora, um pouquinho antes da reunião, e o pessoal do grupo vai poder morrer de inveja, porque eu vou descobrir tudo, vocês já descobriram. Minha posição é muito mais interessante. E aí, enfim, eu queria explorar a possibilidade de falar contigo sobre esse lance de você ser uma artista de fronteiras. Então, eu vou te fazer 2 ou 3 perguntas. Primeiro, eu gostaria de te ouvir a respeito de uma frase do prosador e poeta Roberto Bolanho, chileno, que numa entrevista à TV chilena, eu ouvi dizer que a melhor poesia do século XX, e eu acho que dá para estender para o século XXI também, que está só começando, foi feita como prosa poética, não está na poesia, no catálogo, na prateleira. Você tem que procurar o romance, o conto, não sei o quê, feito na clave da prosa poética. Aí eu queria saber se você concorda com isso, porque me parece que é uma posição que coincide com a sua, né? Porque existem essas tendências, né? Assim, a editora precisa dizer se é prosa ou poesia para o cliente buscar e tal, mas, enfim, o ofício da escrita nos resume a isso. E também a segunda pergunta é a respeito do... você é uma escritora, como você bem disse, que passou pelos cursos literários e tal, pelos cursos do Marcelino Freire, curso, enfim, de pós-graduação. E aí eu queria perguntar como é que você vê, assim, do ponto de... como são suas conversas com os outros escritores e tal, a respeito desse momento em que há cursos de formação de escritores, né? Isso é mais ou menos recente no Brasil, né? Vem um pouco de escola americana, que é aquela escola que trabalha com a trama, muito diferente do que você faz, né? Aquela coisa de te instar a contar uma história para a pessoa ficar instigada a saber o que vai acontecer, né? E tal. Escola mais de roteiro até do que de literatura. E aí você comentou também que seu último livro você fez no âmbito de uma escola de pós-graduação e saiu com o embrião do livro dali, e depois aprimorou a versão final em contato com os editores. Eu queria que você comentasse desse lugar, assim, qual é a distância entre um crítico e um estudioso de literatura ou de escrita criativa e um editor, que é uma pessoa que trabalha para o mercado editorial. Obrigado. Ótimas perguntas. Lelo, né? Eu vi a pessoa te chama de Renato, mas tá Lelo. Meu nome de guerra é Lelo, mas tem um pessoal das antigas que me chama de Renato. Eu vou de Lelo, então, porque tá o assumido aqui. Obrigada pelas perguntas, são muito boas. Eu até anotei para não perder nada. O que você disse do Bolanho, eu já tinha ouvido essa frase, né? Eu não me arriscaria a dizer isso, porque eu não tenho um conhecimento vasto de uma história da literatura para assumir um ponto de vista como ele assumiu. No entanto, eu particularmente gosto muito de textos que trabalham a linguagem, e que não são textos que confiam apenas no modo como você disse, que uma trama pode conduzir ou seduzir o ouvido do leitor em direção a uma imagem. É claro que essas coisas não são tão facilmente separáveis, mas quando eu estou diante de um autor, por exemplo, como Radon Nassar, que é um autor que eu gosto muito, que tem um trabalho muito sofisticado com a palavra, eu me interesso bastante por esse tipo de lapidação, porque tem um prazer musical para mim, que ultrapassa só a trama. É claro que, por exemplo, um livro como Lavoura Arcaica tem uma história magnífica, né, épica, mas as frases, elas são tão suculentas, elas têm um caldo, né, que são a própria terra úmida que o livro, de certa forma, propõe como imagem, né, erótica. As palavras são muito úmidas, ele construiu na forma o conteúdo, e esse tipo de coisa que eu gosto muito. Eu acho que alguns poetas fazem isso muito bem também, né? No entanto, eu não acho que não é porque um livro está catalogado como poesia que ele é poesia. E aí eu não estou dizendo só de uma forma poética, um soneto, mas algo além.
que para mim não é tão simples explicar, mas eu vejo a poesia mais como entidade do que como estrutura. Eu acho que é muito possível você fazer um poema numa estrutura que se aprende, quase uma composição, mas são poucos os poemas que me transformam, me tiram de um lugar e levam para o outro com um fôlego até curto de página, né? Porque você tem isso num romance, é quase que um dever do romancista fazer isso. A gente passa lá muitas e muitas horas, que podem ser semanas, que podem ser meses, com aquela figura, com aqueles personagens, com aquela voz, e vai continuar no mesmo lugar que a gente estava. É muito injusto, né? É quase impossível o romancista fazer isso. Alguma coisa ele bagunça. Agora, a poesia, a intensidade com que ela faz isso, algumas poesias fazem isso, né? De às vezes nos bagunçar com 3 versinhos, assim, de tirar tudo do seu lugar. A gente, às vezes, termina relacionamento, muda de casa, adota um cachorro, faz coisas, porque um poema nos disse algo muito importante sobre nós. Então, esse tipo de poesia é rara, a poesia é muito rara. Por isso que eu acho perigoso a gente assumir, eu sou poeta, eu acho difícil, porque a maior parte do tempo o poeta não é poeta, mesmo dizendo que é. Ele não vai ser. A poesia é muito rara, ela é muito rara, e tem que ser assim, na minha opinião. Agora, os cursos de formação, eu sinto que a escrita é uma prática que a gente pode sim aprender técnicas, mas não porque a gente está num curso. Eu acho que é possível você aprender fora do curso, dentro do curso, no Japão, onde você quiser. É muito mais uma postura que você tem diante do mundo, das coisas, diante das suas leituras, diante da sua própria escrita, que ninguém te ensina. Ou você tem ou você não tem. O que acontece com esses cursos, que eu acho muito interessante, é o diálogo. Eu acho que não é muito proveitoso para um artista ficar sozinho por muito tempo diante da obra dele. Porque ele vai começar a estragar o que está bom e vai ter uma super cegueira para as coisas que ainda não estão tão bem construídas. E isso se resolve em 10 minutos de um bom diálogo com um grupo sensível, sabe, que está ali para ajudar, para se ouvir, para construir algo. Então, o que eu senti, eu venho do teatro, como já contei para vocês, então no teatro toda a construção ela é coletiva, e como é importante ela ser dessa forma, o ator tem que ter uma humildade imensa para ser dirigido por uma pessoa que vai vir de fora e trazer, né, o que até às vezes até a movimentação, tem diretor que tem um punho tão forte que ele marca quantos passos, quase uma coreografia você tem que dar e tal, e você vai ter que encontrar o pensamento para dar esses passos de uma maneira orgânica, mas o ator tem que ter uma humildade imensa diante do outro, né, que às vezes o escritor não aprendeu a treinar, porque é um treino, porque ele pode ter uma imaginação para nós de que o escritor é uma figura solitária, que resolve tudo sozinho, não resolve. Então, ter esses grupos é super importante. E eu fui buscar isso no meu terceiro livro, porque o grupo com o Marcelino me fez muito bem. Agora, as editoras, no meu caso, na companhia, eu tenho 2 editoras, isso já é muito bom. Eu não tenho uma só, eu tenho 2. Então, a gente é um trio. Qualquer problema a gente logo resolve entre nós, porque uma discorda, a outra concorda, a outra discorda. Deu 2-1, sabe? Sempre vai dar um desempate maravilhoso. Elas são muito sensíveis, e elas conhecem o meu projeto. Elas me liam desde o pássaro, então elas me ajudam às vezes a ser fiel a mim mesma, sabe? Elas são muito mesmo parceiras do meu projeto. Então, por mais que elas sejam editoras e estejam num lugar que a gente pode esperar como uma espécie de reflexo do mercado, eu sinto pelo menos que as nossas diálogos são muito mais pela saúde do meu texto, do meu projeto, do que qualquer eco que pode vir a reverberar o que o mercado quer, o que o mercado deseja, até porque eu acho que qualquer editora séria sabe que não se faz ideia do que o mercado quer e deseja. Os leitores e leitoras não sabem exatamente o que eles querem até terem um livro na mão, que era exatamente o que eles precisavam sem saber. Então, cada livro vai inaugurar o seu próprio leitor para ele, entende? O livro vai educar o leitor em direção à obra. A gente não precisa esperar que seja o contrário. O livro vai dar as ferramentas para ser lido pela leitora e leitor, se ele for forte o suficiente para isso. Se não for, bora para o próximo, né? Acontece, faz parte. Então, eu sinto uma liberdade enorme, uma escuta enorme delas. É um processo diferente do processo da pós ou do curso de oficina, que não é tão preciso no texto. Então, assim, na pós a gente tem diálogos, conversas, referências, mas eu mostrava um pouquinho do meu texto, não muito. Agora, na edição, a gente tem diálogos também, mas há um momento onde o texto
chega para elas e elas comentam frase a frase, né, ali. Então, é um olhar muito mais aprofundado no trabalho do que na oficina. Mas a oficina, ela possibilita uma criação, na minha impressão, mais saudável para o artista. Quando ele desejar abrir o ateliê, expor o que ele está fazendo, é muito importante que ele encontre um grupo sólido para acolher o que ele está pesquisando. Obrigada, Aline. Renato não contou, mas é escritor também, tá, Aline? Eu percebi pelo jeito dele falar. Grande cronista. Fala muito bem. Bruna, vamos lá? Oi, boa noite. Aline, eu vou soar repetitiva, dizer que você é uma grande artista e sua obra é incrível. Mas eu tenho uma curiosidade aqui para tirar contigo. Como você sabe quando uma história precisa terminar? Ou como você sente isso? Porque eu terminei, fiquei super tocada pelo seu texto, pela sua história, mas quando eu terminei, eu senti que eu estava na ausência, eu senti que eu precisava de mais, eu queria saber mais. Como funciona para você essa linha, que parece ser muito tênue, entre conseguir amarrar a história ideal com um desfecho ideal, ao mesmo tempo que você consegue deixar o leitor querendo mais? Como que você consegue ter essa visão ou esse sentimento de que o texto precisa terminar ali? É muito boa essa pergunta. É um feeling, é um ouvido, que eu acho que tem muito a ver com o teatro, sabe? E que eu acho que tem muito a ver com uma espécie de facão imaginário que eu tenho para escrever. Eu acredito demais no corte. Eu acho que a escrita, ela se dá mais no que ela insinua, no subtexto, no que ela quase diz, do que nas coisas de fato que estão por escrito ali. Eu acho que tem coisas, e as minhas histórias especificamente, né, Bruna, elas são histórias muito da ordem do silêncio. E que são histórias, o trauma, ele é muito difícil de ser elaborado e muito difícil de ser vocalizado. A gente encontrar as palavras certas para poder realmente sentir que está dando conta de colocar linguagem no que aconteceu. Por isso, eu acho que essa sutileza do não dizer, do criar tensões invisíveis, é uma espécie de modo de interromper um pensamento na sua carne mais tenra, sabe? Para que a leitora possa construir, a partir da sua sensibilidade e imaginação, o resto. E é muito mais forte porque o livro não termina, ele continua na leitura, porque ela se incomoda. A gente tem uma tendência cultural de gostar muito de histórias bem acabadas, né? A gente faz toda a travessia de mão dada com a história, e no final a história dá um abraço na gente, e a gente dá um beijinho se puder, e a gente se despede, mas aí a gente dá um adeus porque nunca mais vai nem pensar nessa história. Pode até ser reconfortante, porque talvez nos lembre um acolhimento que a gente teve na infância, mas elas não são as histórias que eu me interesso como artista. Eu adoro esse corte, eu adoro o incômodo, eu acredito muito numa espécie de horizontalidade entre autora e leitor. Eu acho que não tem hierarquia. A autora não sabe mais da história do que a leitora. Às vezes a leitora sabe mais do que a escritora, inclusive, porque ela está num ponto de vista privilegiado, que é o depois. Quem cria uma obra nunca vê totalmente o que criou. Ela sempre tem uma espécie de nebulosidade misturada com o desejo do que aquela obra poderia ter sido, com todas as nossas inseguranças, aquelas coisas todas. A leitora não. A leitora não tem essa afetividade com o texto, ela vai lidar com o material. Então ela vai conhecer ali com a sua sensibilidade profundamente o que foi feito, mais até do que a escritora. E eu acho que poder emancipar as leitoras em direção a elas construírem o significado, se implicando na história, é um dos meus maiores desejos. Ao invés de a gente ficar perguntando para as autoras, mas o que acontece então no final? Se uma autora deu um ponto onde deu, porque ela não quer falar o que acontece, ela quer que você diga o que acontece, porque se ela quisesse, ela tinha continuado. Ninguém me impediu de continuar, fui eu que parei. Eu parei no lugar onde eu achei que a carne estava mais tenra, como eu te disse. Então, é um feeling, assim, eu sinto que meu dedo para. A hora que eu sinto que é isso, o dedo sai, assim, sabe, da história e aquilo continua, assim, é uma obsessão. Os cortes, para mim, são pura escrita. Onde eu corto, onde eu pauso, não só o final, mas as cenas. Cada cena onde ela se interrompe, para mim, é muito importante cortar. E, às vezes, esses cortes, eles são feitos até depois, né? A gente tira boas partes, assim, do texto, tentando limpar para trazer esse frescor, esse ritmo.
Pessoal, para a gente ter esse cuidado com o tempo, da Aline, tem 3 pessoas ainda que vão fazer questões aqui, aí a gente vai, então, passar para a Tainá, Selma e encerrar com a Isadora. Depois nós vamos nos despedir da Aline, mas continuamos aqui até 9h30, tá bom? Então, vamos lá. Tainá. Ai, tô nervosa. Eu queria começar me gabando, porque eu tive a oportunidade de ler o livro da Aline quando ele estava na pré-venda, junto com o pessoal do Leia Mulheres, do clube organizado pela Companhia das Letras. E aí o Lelo falou que ele tá se achando ali porque ele vai descobrir tudo aqui agora, e eu preciso te falar que não resolve. Você vai terminar a leitura desvastada da mesma forma. Porque a minha segunda leitura, eu reli o livro esse final de semana para poder participar aqui do encontro, e assim, sem palavras, do mesmo jeito. E aí, como designer que eu sou, eu olho muito para a forma do livro. Eu acho que o design gráfico do livro, assim, ele complementa muito a leitura de um jeito muito único, né? E eu lembro que a minha primeira leitura eu fiz no Kindle, né? Porque foi liberado pela companhia, e eu não prestei atenção nesses detalhes. Eu acho que o Kindle não traz tanto quanto o papel, né? E aí a segunda leitura eu já fiz no físico. E aí eu acho que tem essa questão, assim, que você já trouxe, né? Sobre a forma dele certinho, assim. Mas à medida que o livro vai terminando, e principalmente nas últimas páginas, o livro fica menorzinho, o texto fica menorzinho e o espaço em branco aumenta. Eu acho que a ausência aumenta, né? E mesmo sabendo do final, mesmo sabendo o que aconteceria, assim, eu ainda fui ficando muito angustiada e me sentindo muito aprisionada. Eu acho que isso conversa muito com a história, porque a gente está falando de 3 mulheres que sofreram muito dentro de uma casa em que elas se consideravam seguras e que era trancada, que tinha grades e que não tinha, por mais que elas quisessem, eu acho que todas ali queriam muito fugir, né? E eu fui sentindo muito isso com o livro, com o texto ficando menorzinho e exprimido, assim. Eu acho isso muito incrível. E aí eu acho que é isso, assim. A gente fala muito aqui no clube do poder, assim, das leituras e das releituras, né? E como a gente pega coisas diferentes. Eu acho que na minha segunda leitura de Delicada, eu encontrei coisas que eu não tinha percebido, acho que as dicas que levavam para o final que eu não tinha pegado na primeira leitura, e aí ficou um pouco mais claro dessa vez. Eu acho isso muito bonito. Mas a minha questão, principalmente, assim, Aline, é sobre o seu processo criativo, assim, de onde você encontra a inspiração. Eu ia perguntar um pouco da forma, mas aí a Bruna já perguntou e você já trouxe isso um pouquinho, então eu queria saber mais de onde você encontra essa inspiração e esse seu processo criativo para construir isso. Ai, que lindo. Teve, assim, a Delicada, porque foi um processo de 4 anos, ela passou por muitas fases de inspirações, né? O cinema foi uma das minhas grandes inspirações para esse livro. Eu sou cinéfila, mas eu nunca tinha recorrido ao cinema com tanta voracidade, porque eu acho que o que me fez recorrer ao cinema foi o narrador em terceira pessoa. Eu me apoiei nele, no cinema, para construir o meu narrador, que era uma incógnita, uma grande pergunta para mim: quem é essa voz? Essa voz que não sou eu, mas que quase é um eu, que quase sou eu. Eu estou dizendo sempre nas entrevistas que o narrador é a pele mais fina que eu já habitei como autora. Eu escrevo ficção, observo os meus personagens de fora, às vezes a gente colide, coincide em algumas questões, mas são personagens fora de mim. Mas o narrador não era tão fora, ele estava um tanto alinhado com os meus desejos de autora, mas ele também não era completamente eu. E eu fiquei me perguntando o que, então? Talvez a câmera, que é um objeto que tem a sua própria presença, né? Apesar de ser operado por uma subjetividade que é o diretor, ainda assim é um objeto que vai ter o seu próprio modo de captar aquela imagem, né? Então, dependendo da câmera que se usa, da época que se tem, a imagem é completamente diferente. Então, o narrador é essa maquinaria, assim, muito interessante. E o meu narrador, ele tem uma questão de aproximação e distância. E eu queria muito que esse balanço não fosse algo abrupto.
que a minha leitura pudesse caminhar por isso, viajar por isso, sem quase perceber, às vezes quase achar que é uma primeira pessoa, porque tem esses monólogos interiores, né, tem o discurso indireto livre, depois volta, então esse caminho todo foi um caminho muito interessante de construir. Cineastas que foram importantes para mim, Agnes Varda, que é uma grande inspiração, especialmente o filme dela, Daguerreótipos, Os Catadores e Eu, também, e Cleo, da 5 a 7. Ela também tem uns documentários mais curtos, que agora eu não vou me lembrar o nome, mas que me revelaram bastante o corpo feminino com mais idade nu, porque eu não tive esse repertório, não vi as minhas avós nuas, nunca vi, e elas já são falecidas, então eu precisava muito ver mulheres nuas, reais, assim, e os filmes da Varda tem isso, sabe, é muito bonito, e então assistir, reassistir, para entender a visualidade, o peso, a beleza, onde respira, e trazer um pouco para esses banhos, né, que a neta e a Laura e a avó têm. Uma outra cineasta que me deu uma questão de tempo estendido foi a Chantal Akerman. Ela tem um filme especialmente que chama Jeanne Dumas, eu não sei falar, porque é em francês, né, eu não sei falar francês, mas é a história de uma mulher que tem uma vida, que tem uma rotina muito maçante e que é filmada pela Chantal em uma espécie de continuidade, como se não houvesse cortes, e a gente jamais fica com tédio nessa câmera que ela capta as ações do dia a dia, cozinhar, levar o filho para a escola, arrumar a casa e tal. Tem um estranhamento nisso, porque tem uma coisa que acontece que eu não quero dizer para vocês, mas enfim, a câmera dela me deu essa sonoplastia do cotidiano e a força desse trabalho invisível, né, das mulheres que a Margarida acaba centralizando no livro. O Fellini também é um cineasta que eu já acompanho há muito tempo, mas eu assisti muitos filmes dele, reassisti muitos filmes dele para construir especialmente o circo e a feira de antiguidades, porque para mim o Fellini ele é um cineasta que consegue singularizar a multidão. Ele filma sempre muita gente, assim, é impressionante o mar de gente que tem nos filmes dele, e de repente a câmera dele foca em uma figura e a gente acompanha aquilo, e mesmo a gente tendo uma multidão, a gente consegue ver as pessoas que estão ali, né? Cada singularidade mesmo das figuras que ele se interessa, então me ajudou muito. E o Bergman, né, que eu acho um romancista fazendo cinema, tem uma profundidade incrível os dramas dele, e especialmente Gritos e Sussurros, que foi um filme que eu também assisti bastante para compreender os segredos daquela família, compreender o segredo do meu livro a partir do modo como ele trabalha o segredo e a morte nesse filme. No sentido da literatura, foram muitos livros, mas eu acho que um que eu tenho que ressaltar é a tetralogia da Helena Ferrante, que foi uma super companhia para mim durante o processo e me ajudou a construir a amizade das meninas, e a Lígia Fagundes Telles, que foi uma descoberta. Claro, Lígia é uma autora que, óbvio, um cânone, mas eu não tinha me debruçado com profundidade no trabalho dela. Aconteceu durante a escrita de uma delicada coleção de ausências e foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. Me apaixonar por Lígia, assim, escrevendo. Ela é maravilhosa, né? Ela é uma das maiores escritoras que pisaram nesse planeta, então foi uma super companhia ter a leitura dela e me deliciando com as coisas que ela construía e tentando fazer as minhas coisinhas também depois. Eu acho que é isso. Uma das primeiras leituras nossa, né? As meninas da Lígia. Pessoal, então eu vou passar para a Selma e para a Isadora para a gente fechar com a Aline, tá bom? Rapidinho. Gente, que luxo, uma terça-feira de noite ouvindo a Aline Bey. Obrigada, Lela e Karina, pelo convite. Eu estou aqui de penetra e estou feliz da vida. Eu li os dois primeiros, eu já vou encomendar o terceiro. E Aline, assim, eu estou tentando entender que talvez você faça um pouco de poesia concreta na sua prosa, né? E assim, o que ficou para mim dos dois primeiros livros foi uma atmosfera que me tomou assim de assalto de uma forma muito, muito forte, que é a sensação de que a gente vai indo, e de repente a gente cai num abismo, de repente a gente escorrega, mas alguma coisa no texto cria uma pinguela, dá uma mão,
alguma coisa no texto acolhe esses sustos que a gente leva, sabe? Isso me deixou assim muito impactada e eu não sabia muito bem entender de onde que vinha essa sensação. Agora, uma dúvida que eu tenho, assim, na sua escrita, você vai falando em voz alta, você vai interpretando para você conseguir criar esse ritmo tão próprio? Você vai se ouvindo enquanto você escreve? Muito. Eu tenho um processo que me lembra bastante o meu processo de criação de personagem, e a cena em si, a experiência da cena. Tanto que eu não sou uma pessoa que possa escrever em lugares públicos, eu adoraria. Eu leio, mas escrever não, é um ato muito performático para mim, né? Muito corporal mesmo. Então, num dado momento do texto, quando ele já está um pouco mais robusto, mais sólido, isso de ler em voz alta, gravar a cena e tentar entender aonde que vai vir o corte, como a Bruna perguntou, eu preciso da vocalização para realmente entender o ritmo do texto. Antes dele se tornar algo sólido, quando ele ainda está um tanto anfíbio, o que é mais importante para mim não é o som, é a imagem. Eu preciso ver o texto. E isso o ator faz assim o tempo todo. O ator ele traz pensamento para a imagem. Um ator, quando ele está em cena, e a gente consegue, ele está olhando para frente, evocando às vezes uma casa, e a gente consegue ver perfeitamente a casa que ele está evocando. A casa não está lá, mas a gente olha o ator e a gente vê a casa. Quem já foi ao teatro e teve uma experiência dessa, não se esquece. Como materializar o que não está, de uma maneira que às vezes nos faz ver a casa não só a que ele vê, mas a nossa casa do coração. E aí é o momento onde a emoção acontece, porque todas as casas são uma única casa. E quando o artista consegue essa consagração do mundo, é porque ele está vendo o que ele diz, sabe? Então é muito importante quando você está escrevendo, por mais que a pessoa que está te lendo é uma pessoa do futuro, que talvez ainda não tenha nascido, você, se fizer essa força de imaginação, para que cada frase possa nascer com pensamento por trás, esse fantasma do ator ele vai habitar o texto, e quando a leitora chegar, se a leitora for sensível o suficiente, ela vai ouvir o pensamento por trás. Eu acredito muito nisso. Eu sei que é meio místico e tal, mas eu acredito nesse poder dessas pequenas... Eu não sei nem dizer, não tem nome isso, sabe? É uma coisa, é um mistério. As artes, elas são muito conectadas. É possível a gente aprender fazendo um quadro, atuando, cantando, tudo isso é escrita também. É possível, se a gente descobrir o segredo de cada ofício e levar depois para o centro de um outro que a gente está elaborando, a gente vai encontrar vida. O mais importante é trazer vida para cada frase. E trazer vida, né, Selma, é isso que você disse, é a questão do contraste. Um texto nunca é uma coisa só. Por mais que ele seja violento, que ele seja triste, se ele for só isso, ele não é arte. Ele precisa construir as tensões, as coisas que puxam para os outros lados, criar o estranhamento, né? Então, num texto violento, ter ternura, num texto que traz tristeza, você conseguir também sentir uma grande nostalgia, uma saudade, um erótico aflorado. Como fazer isso, né? Ouvindo a vida mesmo, né? Vivendo a nossa vida, lendo. E eu aconselho sempre fazendo teatro, que eu acho que é uma arte que educa os nossos sentidos como nenhuma outra. Isa, para fechar aí para nós, com a Aline. Aline, já estouramos seu tempo, né? As perguntas de ordem mais complexas já foram feitas. A Tainá começou numa linha que eu queria seguir, mas eu nunca tive a chance de perguntar para o escritor o que ele está lendo agora. Você poderia contar para a gente o que você está lendo agora? Ou se você está lendo alguma coisa, só para a gente falar assim, eu sei que está na estante da Aline Bey, você não? Eu tenho os meus segredos aqui, porque eu estou lendo já coisas para o próximo livro que eu não posso mostrar para vocês. Mas eu estou lendo uma coisa, quer dizer, eu acabei hoje um livro muito especial que chama Tigre Triste. Ele saiu, acho que recentemente, né? Tá aqui, deixa eu pegar para vocês. Não, ele está muito alto. Enfim, uma capa verde muito bonita, saiu pela Record, inclusive. E ele fala sobre estupro de uma criança. A própria
autora sofreu isso. Ele é um misto de autoficção, ensaio, um livro bem especial, que foi indicado, inclusive, para mim, porque eu participei de um clube de leitura semana passada sobre a Delicada, e a mediadora, que é minha amiga, Duda, ela falou, olha, amiga, eu achei que o seu texto e ele convivem muito bem, sabe? E aí eu fui correndo comprar e li muito rapidamente. É um livro muito forte, muito bonito, assim, então recomendo para vocês. Acho que também é um bom para o clube, porque vai gerar, com certeza, um super diálogo. É muito, muito legal. Muito obrigada, Aline. Fica aí para as próximas temporadas, né, gente? Já temos indicação de ouro. Obrigada. Eu já estava me sentindo, porque eu li Amiga Genial semana passada. Ai, que legal! Não é maravilhoso? É maravilhoso, maravilhoso. Aline, vou falar em nome do clube, né? Agradecer imensamente, é muito lindo te ouvir, você tem poesia no jeito de falar, você tem uma delicadeza que eu acho que traz a ambiguidade do que você trouxe para a palavra quando você foi falar do título, né? Porque você fala com uma delicadeza, mas também fala coisas muito pungentes, né? Aquilo que fere docilmente. Então, agradecer imensamente mesmo a sua presença aqui, venha mais vezes. A gente que já falou de você aqui em outros momentos, com outras leituras, eu sei o quanto todo mundo aqui te ama muito, né? E a gente agradece, porque eu sempre falo isso para os alunos, aproveitem aí, né, o digital, quando que eu ia poder falar com Camões? Camões, o que você pensou lá nos Lusíadas, né? Então, a gente tem que aproveitar mesmo esse momento. E eu queria te pedir mais uma última coisa, muito rapidinho. É uma tradição aqui do clube, a gente sempre terminar tirando uma foto com o livro, né, da rodada. Então, se você puder ficar só para a gente fazer aqui mais uma fotinho, o pessoal que tiver... Com certeza. Aí com o livro, né? Eu vou fechar minha câmera, não é Kindle. Vamos lá? Vamos fazer. A gente pode fazer duas, Tainá, rapidinho. Uma com a Aline aqui na tela principal e uma para pegar todo mundo, senão não aparece todo mundo. Então, vamos lá. Mais uma agora. Manda aí para nós. Vai aparecer todo mundo. Peraí, só um minuto, mais uma. Prontinho. Obrigada, gente. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigada pela leitura. Espero revê-las muito em breve, revê-los. Obrigada. Um beijinho. Obrigada, até já. Tchau. Obrigada, Aline. Pessoal, e para quem fica, a gente vai até 9h30. E aí, pessoal? A gente tem as conversas dos bastidores. Depois eu vou subir a gravação para o YouTube, vou morrer depois. Mas eu e a Isadora e a Tainá estão aqui no grupo da curadoria e falam assim, ainda é bonita, né? Karina, posso falar só uma coisinha? Obrigada. Depois, se for possível, essa parte da Aline, você falou que vai passar para os seus alunos, eu não sei se você puder disponibilizar. Claro. Tá, só para compartilhar com outros alunos do ensino médio que vão amar também. Muito obrigada, Lelo e Karina. Eu vou sair também, mas, olha, arrasaram com ela aí. Muito bom. Selma, a gente sobe para o YouTube do clube, o canal do clube, e aí eu te mando o link. Assim que terminar de subir, eu já te mando. Tá joia, obrigada. Selma vai fazer DVD pirata para vender. O quê? Selma vai fazer DVD pirata para vender. Beijo, gente. Boa noite. E aí, pessoal, vamos lá? Michele, a Isa ou a Michele? Eu não sei se a Isa é da última vez ou a Michele. Fica à vontade, Michele.
Oi, gente, boa noite. Eu queria agradecer a Karina, porque eu me inscrevi para participar hoje da Aline. Eu acompanho de longe o clube de vocês do livro, eu participo de um outro clube de Curitiba e sempre ouço falar do clube de vocês aqui em Varginha. Eu sou fã da Karina, ela já foi minha professora. Eu sou amiga do Igor Beccati e eu e o Igor vivem falando da Karina. Todas as nossas conversas têm a Karina no meio. Fui tão apaixonada que eu sou pela Karina e pelo Igor, né? O Igor, ele dá aula para minha filha hoje, né? E eu conheci ele nesse jeito e eu já li todos os livros dele, o que vai lançar ainda, o que ele já lançou. Então, assim, todo livro que ele faz, ele manda para mim ler. Aí eu sempre falo, mas a Karina não sei o que. Ele fala, nossa, eu sou assim por causa da Karina, eu aprendi por causa da Karina. Às vezes a fala dele, eu falo, Igor, você fala igual a Karina, você é igualzinho a Karina, eu falo para ele. Aí ele fala assim, aprendi com a melhor. Eu falei, verdade, você aprendeu com a melhor. Aí eu só queria agradecer pela participar do grupo de vocês, achei maravilhoso, nunca tinha participado e espero participar mais vezes, viu? Michele, querida, venha sempre. Eu já falo mal de mim o suficiente, o Renato também, que já está aqui me zoando, ó. E conversa com a minha mãe para ver. Beijo grande, viu? Venha sempre. Nunca vi, todo mundo aqui já foi seu aluno, impressionante. Impressionante. Aí eu, Tainá, né? Curadoria toda é formada aí. A curadoria é de alunos da Karina. Discípulos de Karina. Vamos mudar o nome do Clube de Adorim. A Tainá eu conheci no livro do Beccati, um livro que ele lançou, vocês estavam no shopping, eu conheci vocês lá pelo livro, pelo Beccati. Agora você já conheceu o caminho, Michele, tem que voltar mais vezes. A gente está com encontro, né, Tainá? Agora dia 16. Dia 24, encontro presencial aqui em Varginha. 24. Que legal, vou participar sim, que legal. E aí, dia 16 tem o do... Vão ser 2 encontros do mesmo livro. Dia 16 a gente conversa sobre a elegância do ouriço, que aí a gente volta para a temática desse ano, né? Que é livro e filme. E aí, no dia 24, a gente vai fazer um encontro presencial aqui em Varginha, na biblioteca, junto com Leia Mulheres. E a gente vai discutir o mesmo livro. Eles estão lendo também a elegância do ouriço. Eu vou tentar participar. Muito obrigada, viu? E aí, pessoal, só uma coisinha que eu já quero aproveitar para a gente ir colocando a sementinha, tá? Porque tem muita gente que está longe aqui de Varginha. Ano que vem, o Clube de Adorim faz 10 anos. E nós queríamos, assim, um ano de muitas comemorações. A gente quer festa, né? A gente quer vinho. Os primeiros encontros literários, nós tinha vinho, né? Tinha vinho. Já teve encontro na cervejaria. Era cervejaria, era vinho. Então, quem sabe a gente não consegue criar uma programação legal para o ano que vem. Estamos aceitando as sugestões. Bruna vai vir de São Paulo. O pessoal que está longe aí vai vir encontrar conosco e fazer uma data. Né, gente? A gente tem que pensar no cronograma que possibilite as pessoas que estão longe estarem aí. A Isa virá. Vamos pensar aí no... Tem muitos feriados prolongados aí, dá para ajeitar. E tem o pessoal na fila aí, mas eu só queria dar um toque seguinte, que tem saído editais de literatura de PNAB, Política Nacional Aldir Blanc, Fundo Estadual de Cultura. O de Adorim tem 10 anos. Ele pode entrar lá, concorrer a um recurso, por exemplo, para pagar para todo mundo ir ao encontro, trazer um grande escritor, não sei o quê. Eu posso ajudar nisso, me disponho a ajudar nisso. A gente quer que você escreva o projeto para nós e submeta. Vai amar. Pagando bem, que mal tem. Mas a gente não é para arrecadar dinheiro, Renata? Aí eu vou te pagar para escrever, Renata? Pois é o que as pessoas fazem. Não, eu lembro do tempo em que a gente recebia livros nos encontros presenciais, sabe? É mesmo, foi lá na biblioteca do Unis esse, né? Vai fazer 10 anos, porque o clube vai fazer 10 anos, né? Tá vendo? É verdade. Eu tô gravando ainda, gente. Não, mas numa boa, eu ajudo vocês a fazerem isso, vou ficar de olho. Agora, hoje fechou o edital do FEC,
que eu acho que tinha linha para cineclubes, não, para clubes de leitura. Mas, enfim, meu trabalho é esse, eu fico de olho nisso, sabendo de oportunidade, eu converso com vocês, e eu acho que, como é o ano que vem, os 10 anos, né, dá para pensar em conseguir organizar esse encontro com recurso de edital, de fomento à cultura. Eu acho que a gente merece, né? É o meu sonho. Jéssica, Dalton, Zélia, pode ficar à vontade. Oi, gente. Nossa, muito emocionante. Eu me emocionei com a Aline falando, depois a Karina falando dela ser delicada, né? Nossa, que a Karina sempre quando ou ela escreve ou ela fala em palestra, eu me emociono, sempre assim. E perguntaram sobre o encontro do Ler Mulheres, essa na biblioteca, né? E também o clube é aberto, gratuito. Então, depois a Tainá vai compartilhar as informações, né, no Instagram. E eu achei super legal a Aline, porque ela fala essa história dela como teatro, e eu só li Pequena Coreografia do Adeus, mas dá muito para sentir algo teatral na escrita dela, do corpo, da poesia também. É muito bonito ela falar sobre. Agora eu quero ler os outros dois, que não deu tempo de terminar o último, e não li O Peso do Pássaro Morto. Todo mundo fala que é muito triste. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Tainá, pode ir pro teatro. Falei, Tainá, você tem que fazer o nosso figurino do teatro, porque tem teatro aqui em Varginha, lá no Espaço Vilma Frade, o Teatro Pessoas, que é professor, estão todos convidados também. Mas outra coisa que eu achei legal, eu tava anotando umas coisas, eu não consegui anotar tudo, mas ela falou sobre, na escrita, vai tendo vácuos, né, para representar a ausência de alguém na vida, e depois acho que vem pequenas presenças, e a palavra vai escorrendo na página, assim. Eu achei muito bonito ela falando sobre isso, e também eu acho legal que ela sempre fala o plural feminino, né, assim, ela fala de leitoras, sempre, assim, tanto que no encontro quanto quando ela fala, quando as minhas leituras forem ler, e ela falou muito de corte, né? Aí eu lembrei tanto da psicanálise, quanto também corte de cena, que eu não sei se ela, quando ela fala o corte de alguma coisa, eu também não ia perguntar, porque eu não terminei o livro, e tinha um monte de gente para falar, ela tinha horário marcado, eu disse, deixa aqui para a imaginação, mas eu achei super legal o jeito que ela fala, e fiquei com vontade, né, de ler os livros que ela indicou, o filme também. E ela falou sobre ver pessoa idosa nua, né? A minha avó materna tem 90 anos. E ela não se sente à vontade com qualquer neta, ajudando ela a dar banho, filho, muito menos, só as filhas que dão. E eu fico muito feliz, assim, dela sentir a vontade de eu ajudar ela a tomar banho, assim, que é uma honra a gente conviver com os nossos avós. Lógico, não romantizando a velhice, né, porque tem avós que são muito conservadores, muito difíceis de lidar, mas eu tenho muita sorte da minha avó ser uma pessoa que ajudou a me criar e muito amorosa, então eu achei interessante ela falar isso, que ela teve que buscar na parte de filmes, né, documentários, esse retrato do corpo idoso, né, que normalmente não é mostrado por causa do etarismo, né, e eu me senti representada, ela falando sobre ser viciada em filme, sério que eu sou, eu tenho meu Filmol lá, que é uma plataforma que eu vou colocando todas as coisas que eu assisto, e eu acho que as artes são isso, né, a leitura, a escrita, os filmes, as séries, o teatro, eu acho que é algo que representa a vida muito bem. E ela, nossa, é encantadora, e quero agora ler tudo. Eu acho que ela até lançou um livro, sem ser essa trilogia, eu acho que ela fez em parceria com outros também, que eu tava vendo lá na Amazon, pois se vocês souberem, mas eu achei super legal, e é sobre isso. Eu tenho um livro dela de contos no Kindle, eu acho que ele não é publicado fisicamente, assim, eu acho que ele é só e-book mesmo, mas eu não me recordo o nome, depois eu posso mandar lá no grupo, mas eu não li. E quando a Bruna perguntou do final, do corte, como é que ela sabe, a minha grande questão, eu acho que a gente precisa conversar disso aqui, é sobre o final do livro. Porque, assim, o livro dá não é uma reviravolta, eu acho que ele encaminha para isso, mas, assim, acontece tudo de uma vez só, nas últimas páginas, e aí a gente fica ali, sem saber. E aí eu fico muito com a impressão de que Laura não vai quebrar o ciclo, sabe? Ela tá fugindo, assim como a bisavó dela fez quando ela foi pra igreja, como a avó dela fez quando ela foi pro circo, e como a mãe dela fez quando a mãe dela desapareceu. Mas será que ela tem o que é necessário para quebrar o ciclo e de
de tudo ali, sabe? De tudo que aconteceu com a Bisa, com a avó, com a mãe. E aí tá acontecendo com ela. E aí eu queria perguntar isso, mas eu achei que ia ser demais. Tainá, você sabe que essa coisa de você ler de novo, você percebe coisas que não percebe na primeira leitura, né? Você falou disso com ela. Como eu reli o início do livro várias vezes com os meus alunos, eu sabia que a menina ia fugir, porque o palhaço, quando lê a mão dela, né, na primeira cena, ele fala sobre a mãe, né? Dessa pessoa que você está fugindo, você no final vai restar só você e ela vai ser a única coisa que vai te restar. Ele fala isso. Então, eu fiquei com isso, né? Você, ela vai terminar sozinha com a mãe, a Margarida e a Bisa, né? Que é a mãe da Margarida. Mas eu não imaginei que ia ser esse final. Eu falei assim, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Eu fiquei estarrecida, assim. Eu lembro que na primeira leitura, eu tô cortando a fila, gente, perdão. O Adalto e a Zélia estão com a mão levantada. A gente volta. Opa, boa noite, pessoal, tudo bem? Vocês comentaram boa noite, que Adalto. todos já foram alunos da Karina, né? Eu estou vivendo, né, o prazer de ser aluno dela e já com um pouquinho de saudade, porque o curso está terminando, né? Adorei, viu, o clube de hoje, fiquei encantado com a Aline. Eu tinha escrito aqui uma pergunta para ela, mas durante a palestra ela já respondeu, e seria sobre as licenças poéticas, né, Karina, que nós comentamos, né? Mas durante a fala dela deixou bem claro como ela utiliza esse recurso, né? Fiquei encantado também com a expressão gestual, né? Que ela tem, talvez, uma herança da carreira de teatro que ela tem. E realmente tudo que ela falou, que vocês comentaram, instiga a gente para fazer essa leitura. Eu sou de pouca leitura, a Tainá sabe disso, a Karina sabe também, mas realmente a gente tem que fazer essa leitura dos livros dela e outros. Tá? Agradeço demais. Obrigado aí mais uma vez pelo convite, viu, Tainá, Karina? E vamos prosseguir, viu? Estou saindo aqui. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Venha sempre, Adalton. Boa noite. Grande escritor também, Adalton. Nada. Tem que conhecer os livros dele, lindíssimos. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Zélia, fica à vontade. Ai, gente, que encontro lindo. Nossa, quando a Tainá postou lá no grupo que ia ter com a Aline Bay, eu falei, não acredito. Eu tava na garagem, meu Deus. Eu acho que a Zélia tem uma notificação no celular que sempre que o clube posta, ela recebe. Porque, assim, eu postei no Instagram, eu fui pro WhatsApp para publicar, ela já tava lá, gente! Eu já tava apavorada, verdade. Eu tenho a notificação, eu tenho o sininho do Clube de Adorim. Gente, mas assim, nossa, foi maravilhoso. Eu tenho muita vontade, né, de um dia poder participar de algum... por exemplo, meu sonho é ir para a Flip, né? Só que ultimamente, com o menino pequeno, pensando nas filas de longas horas, é uma coisa totalmente inviável, né? Porque é isso, assim, eu gosto muito de escutar podcast com autores, e a gente sempre tem, né, por exemplo, ela fala da estrutura do livro, uma coisa que eu nunca não tinha reparado, né? Eu não tenho esse olhar, por exemplo, como a Tainá falou da questão. Então, assim, a gente sempre descobre tanta coisa e vê que tem tanta coisa a mais, né? E eu achei muito maravilhoso, nossa, coisa que o Clube de Adorim proporciona, né? Por favor, gente, não fiquem só presenciais, nunca. Não moro em Formiga, eu sofreria muito. Mas, e assim, né? Fica a dica para o ano que vem, encontros, os encontros presenciais e tal, como disse a Isadora, perto de feriado, durante o dia com a área Kids, para a gente poder levar as crias também. Mas, e engraçado, Karina, sobre esse final, né, Tainá? Hoje até a Karina comentou no grupo, e, assim, eu comprei o livro quando ele estava em pré-venda, e aí, quando eu li, gente, assim, não sei, acho que foi em junho a pré-venda, não sei se chegou em julho, até hoje eu não consegui me restabelecer, né?
Principalmente por isso, os outros livros da Aline Bay, as coisas impactantes, elas são na metade, no início, e esse foi muito no final. Uma coisa que a gente não espera de forma alguma, e que, nossa, é muito terrível, né? E aí, Karina, você falando de quando o palhaço leu a mão dela, eu até voltei aqui enquanto você estava falando para ler, e a gente não fica atento para certas coisas, mas tem uma frase lá na página 12 que ele fala para ela o seguinte: aliás, você deve ficar atenta com os homens. Alguns dos que cruzarão seu caminho não serão merecedores de sua confiança. Então, quer dizer, já tinha um prenúncio ali, mas que a gente não atentou mesmo. E, é fantástico, né? Fenomenal. Na minha primeira leitura, eu sempre fiquei com o pé atrás com o Camilo, porque ele tava assim, sou muito bonzinho. E aí, mas mesmo assim, quando chega o final, a gente fica muito em choque, porque não tem como, né? Ele tava ali no dia a dia dela, confiando e sendo um apoio para a Margarida, e aí ele é a pessoa, na verdade, que, né, que balança tudo, que tira tudo do lugar, assim. E aí, nessa segunda leitura, eu já fui pegando as dicas, os fios que ela deixou solto para falar de Camilo, assim. A primeira vez que ele chega lá no quintal e enxerga, acho que a toalha dela. Então, tem umas cenas, assim, que ela vai soltando, assim, antes de chegar no final para preparar a gente. Mas eu acho que a gente nunca está preparado para essa situação do final em si, né? Pessoal, eu fiquei depois numa dúvida, eu vou perguntar para as meninas, pessoal, porque como eu leio muito de madrugada, né, neném pequeno, tem algumas coisas que eu acho que eu fico meio com sono, eu perco. A Glória é filha do palhaço, dá a entender isso? Dá a entender isso. É isso, né? Sim. Mas a Laura, filha de Camilo. Sim. Sim, mas a Glória, a filha mesmo da Margarida, é a filha do palhaço, né? Sim. A questão da borboleta ali, gente, que aparece no prefácio e que depois você vai entender só lá na frente, aquilo ali. Para mim foi uma das mais fortes, uma das mais marcantes. Eu tava, beleza, borboleta, mas que estranho, um negócio tão bonitinho, né? Beleza, você ter medo. Mas quando foi a cena, né, que foi aquilo que quando criança viu, e foi aquilo que ela guardou, ela conseguiu apagar tudo que aconteceu com a mãe, né? Que ela falou assim, nossa, mas só agora, depois de tantos anos, eu só lembrei disso agora, e devem ter outras cenas, eu só consigo lembrar dessa. Por quê? Porque a borboleta que marcou. E aí ela tentou tanto se refugiar desse negócio, desse trauma, eu acho que o que ela guardou daquilo foi o animal, né? Não foi a cena, não foi a mãe, não foi o pai. Quando explicou essa cena, gente, eu achei uma das mais impactantes. Também não estava esperando por isso. Gente, pega aí. Gente, contextualiza. A cena da borboleta, eu fiquei meio na dúvida. Eu tô com dificuldade de interpretação. Conte. A cena da borboleta, eu fiquei entendendo que o pai bateu na mãe. Foi isso? Foi. Foi isso mesmo. Não, eu entendi certo. Que ela viu a mãe caída, tentando se levantar. É essa cena que vocês estão falando. Acho que a Filipa era constantemente abusada pelo pai, pelo marido, né? Eu acho que ela tem umas marcas que até o momento que ela fala, né? Que ele pôs fogo nela. Quando a Filipa tá brigando com o menino da vendinha de bicicleta, que tá passando pela casa, a Filipa pensa assim, e essas marcas foram, tipo, que meu marido me pôs fogo. Uhum. Então, e aí eu acho que e aí ela fala que essa parte da cena da borboleta em si foi a última vez que o marido tocou nela, foi porque o marido, a Margarida viu. E aí foi no dia que tinha a borboleta. Uhum. Mas onde que ela aparece no prefácio? Porque no prefácio eu não lembro da borboleta. O prefácio termina, eu acho, né? A Margarida correndo de uma borboleta. Quando ela tá... termina, mas tem uma cena bem no prefácio em que a Margarida corre de uma borboleta. Que fala que ela tinha muito medo. Na época do circo ainda, né? Mostra ela ali no circo comentando que ela tinha muito medo de borboleta.
E ninguém entendia o porquê do medo da borboleta. Então, só no final eu entendi por quê. Porque ela lembrava, né? A borboleta remetia ao trauma que ela teve do passado, de ver bem a no mãe finalzinho apanhando. mesmo dessa primeira página. Achei, na página 18 aqui. Nossa, eu não lembrava que a borboleta aparecia na época do circo, gente. O Babado, pessoal ainda babado. desfaz, né? Tipo assim, medo de uma borboleta. Uhum. Ela recalcou o trauma, né? Tanto que na psicanálise o Freud parou de usar a hipnose porque tem traumas que você não tá bem para relembrar, né? Então ela teve que esquecer para lidar com isso mais tarde. E, gente, mudando um pouquinho de assunto, vocês aproveitaram a encher o seu Kindle? Nossa, eu descobri uma autora mineira maravilhosa, chama Thaís Lopes. Muito boa. Eu aproveitei, Jéssica. Tinha muita coisa boa. Eu vi o do Ayrton Krenak também, que ele é um indígena. Mas eu fico meio perdida, assim, porque às vezes eu procuro no aplicativo, eu acho uns livros, depois eu procuro um site, eu acho outro. Eu não sei se eles têm um filtro. Mas foi bom, né? Porque quando eu tinha Kindle Unlimited, eu via muito, assim, escritoras independentes que falavam, tipo, escreviam uns romances, assim, muito romance romântico, gente, romance de amor, né? Romance, geral. E aí é muito assim, diferença de classe social, tipo, se apaixonando por um homem rico, que não sei o quê, só putaria. E aí, nessa vez, eu encontrei a Thaís Lopes, que ela fala sobre, tipo, alienígenas, a fantasia também. Eu fiquei tão feliz, porque mostra, assim, que filtrou também uns livros populares, e eles mandaram convites para esses autores para ver quais livros eles queriam liberar. Então, é uma forma interessante, né, da gente encontrar histórias diferentes, que não é só o que está fazendo sucesso no TikTok, né, não é só o que é popular ou clássico, mas também a gente lê autores contemporâneos, né, e isso da Aline. Ela é muito acessível, e tem outros autores também que são, né, igual a Karina falou, eu na época, se eu pudesse conversar com a Jenny Alves e perguntar assim, deixa o negócio. A Bruna não gosta de orgulho e preconceito. Sim, lá, mas assim, Eu tinha gente, que mandar mensagem esses dias. Você viu que estão fazendo um novo filme? Sim. Vai ter uma série da Netflix de Orgulho e Preconceito. É série? É uma série. Muito bom. Eu gosto sim, viu, Jéssica? Eu gosto sim. Eu não gostei do filme. Eu gostei da série antiga, mas o livro eu amei. Nossa, eu não sei como você não gostou do filme. Eu não gosto de genial sem a Bruna. Hã? A Bruna não gosta, a Bruna detesta. A Karina não gostou do filme. A Bruna não gosta do livro. Gente. Mas eu fico com medo das adaptações. Eu acho que essa série da Netflix vai ser bem fiel. Porque Persuasão com a Dakota Johnson, gente, pelo amor de Deus, colocar a Anne como se ela fosse uma palhaça que falasse um tanto de verdade. Vê se ela vai falar que o cunhado dela era apaixonado por ela à mesa de jantar. Pelo amor de Deus, meio fora da casinha, né? Renato, você está com a mão levantada? E desculpa, eu não tinha visto. Pois é, eu ia falar um negócio tão interessante, mas eu esqueci. Juro. Vocês estavam falando de... Não, lembrei. Ainda bem. Lembrei. Se não for interessante, a gente vai... Não, vocês vão ver que é interessante. Mas vocês não vão ver que é interessante agora. Depois vocês vão ver que é interessante. Eu descobri aqui em Lambari uma poeta chamada Milene Moraes. Ela tem um livro publicado pela editora Urutau, que publica muita poesia feminina, de mulheres, né, e tal. Mar Becker é uma poeta que eu adoro, acho que é uma das maiores contemporâneas. Publicou pela Urutau, agora ela está em outras. Mas tem esse Milene Moraes. Eu vou até pedir autorização para ela e faço chegar para a Karina o PDF do livro dela que se chama A Procura, que saiu pela Urutau. E ela, assim, tem 35, 40 anos, mora aqui em Lambari. Lambari é terra da Henriqueta Lisboa, né? Das grandes poetas da literatura brasileira. E ela é professora, dá aula no ensino médio e também faz um trabalho de artesanato. Assim como a Aline Bey, ela tem uma coisa assim, uma relação da palavra como forma e tudo muito legal, que eu gosto muito. São coisas muito diferentes, mas recomendo vivamente que vocês leiam
a Milene Moraes, e ela mora aqui em Lambari, ela pode ir até Varginha conversar com vocês também, ou vir numa reunião do... Então, enfim, aí eu mando para a Karina e aí vocês dão uma olhada. Se vocês se interessarem, eu coloco todo mundo em contato. Eu mandei o convite para ela vir hoje, ela não pôde, deve estar dando aula, seguramente. Ah, eu mandei aí, ó, da editora, né, que tem uma pequena biografia dela. Ah, muito legal, a gente vai adorar. É sempre bom, né, quando tem o escritor, a escritora. É. Sempre bom. Gente, foi indo nessa. Obrigado, valeu, obrigado pela chance. Obrigada pela presença. A gente aguarda os recursos, tá? Tá. Ah, beleza, eu vou voltar aí e falar sobre isso. Tchau, tchau. Pessoal, a gente precisa caminhar para o fim também, pessoal. Agradecer imensamente todos, né, pela presença. Eu acho que é isso que mantém o clube vivo. Daqui uns dias tem encontro aí. Eu estou atrasada, pessoal. Dá tempo de ler? Como é que é? O livro eu vou fazer pergunta de aluno. O livro é grande? É muito grande? É grandinho, mas é muito bom. É muito bom. Eu vou conseguir, né? Vou começar tão hoje. bom que eu não aguentei esperar. Eu já tricotei um pouquinho aí com a Tainá, né, Tainá? Na hora que eu acabei de ler. Eu não terminei, não, mas eu tô adorando. Tomás, hoje também vocês viram, né, a reação dele vendo o passarinho. Eu vou começar agora. Assim que acabar aqui, eu já vou pegar para ler, para dar tempo de terminar até no dia do nosso encontro. Eu tô na edição para ver o filme. No grupo de vocês. Aqui, eu vou te colocar aqui, tem duas formas. Chamar a gente no Instagram, a gente divulga tudo no Instagram, @Clube de Adorim, e eu estou colocando aqui no chat o link do WhatsApp. Ah, vocês tá bem. também conseguem entrar e participar lá no nosso grupo, né? Ah, tá bom. Muito obrigada, eu adorei Seja todas bem-vinda. vocês, viu? Um grupo muito legal mesmo, vocês estão de parabéns. Seja sempre bem-vinda. Então tá, gente, muito obrigada, uma boa noite para vocês. Karina, eu te amo demais, sou sua fã. Um beijo, gente, tchau. Obrigada, love you too. Tchau. Beijo. Amores, vamos lá, Tainá? Você quer repassar a agenda aí? Eu acho que tem que falar alguma coisa também, né? Recados finais, então. Dia 16 a gente se encontra online para falar de A Elegância do Ouriço e do filme também. E no dia 24, encontro presencial aqui em Varginha, na biblioteca, junto com Leia Mulheres. No dia 16, o encontro é às 8 horas, online. E no dia 24, o encontro é às 19 horas. E aí, não precisa se inscrever, é só mandar um oi lá, a gente manda o link. E para o encontro presencial é só chegar na Jéssica. É só chegar na biblioteca municipal aqui de Varginha, pública aqui de Varginha. Eu acho que é isso. A nossa próxima leitura, depois de Elegância do Ouriço, vai ser Capitães da Areia. E aí o encontro é em novembro, mas a gente ainda não definiu a data, a gente divulga logo depois do encontro. Eu acho que é Amores, isso. Beijo grande. Até daqui uns dias. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Até. Obrigada, tchau.